Pessoal, eu queria conversar com vocês essa noite sobre a cruz de Cristo. A gente acabou de cantar uma música belíssima, uma música muito conhecida, que retrata a ressurreição de Cristo. Mas eu quero essa noite conversar com vocês sobre a cruz, o escândalo da mensagem da cruz, o centro do Evangelho. É verdade que a cruz ela é o símbolo do cristianismo e talvez para muitos é uma coisa simples de entender. Temos vários filmes que retratam aqueles últimos momentos de Cristo carregando a cruz e todo aquele sofrimento físico que ele passou até ser crucificado. Nós sabemos decorados, muitos de nós sabemos decorado, João 3,16. E a gente, na hora de estar evangelizando, conversando com alguém, a gente sabe contar bem direitinho a história do que aconteceu e do que Jesus fez por nós naquela cruz. A cruz é um símbolo mundialmente, universalmente conhecido, principalmente no Ocidente. Muitas pessoas utilizam a cruz como adorno, como nos seus colares, brincos, camisetas. Muitos até tatuam a cruz em seus corpos. Mas será que realmente a igreja de Cristo, aquela que se diz discípula de Jesus Cristo, realmente entende a mensagem da cruz em toda a sua profundidade? Infelizmente, a igreja moderna tem sido, em muitos momentos, superficial no entendimento do plano de Deus com Cristo naquela cruz. E quando nós deixamos de lado as coisas verdadeiramente essenciais do Evangelho, e tiramos a cruz de Cristo e o próprio Jesus Cristo do centro dos nossos púlpitos ou da nossa igreja, nós nos tornamos cristãos deficientes no entendimento e no viver com Cristo. A cruz, quão obra magnífica foi realizada ali, quão grande sofrimento Cristo passou. Mas antes de entrarmos propriamente dito na fase da crucificação, eu quero passar com você por um panorama da cruz e da crucificação. E eu quero começar lá do início mesmo, em Gênesis. Ali no capítulo 3, na queda do homem. E o Evangelho, ele não apenas se inicia ali em Mateus, Marcos, Lucas, João, no Novo Testamento, não. O Evangelho de Deus está presente desde o primeiro livro da Bíblia. Desde o Antigo Testamento, o Evangelho de Deus já estava sendo anunciado. Nós temos ali, naquele primeiro momento em que o homem é criado, Deus cria todas as coisas e depois ele cria o homem. E no capítulo 3, o homem se volta contra Deus, desobedece a Deus. Naquele momento nós já temos um anúncio do que está por vir. Quando Adão e Eva se encontram nus, percebem que estão nus e se envergonham diante da presença de Deus, ali ocorre o primeiro derramamento de sangue. Quando Deus, ele mata um animal e com a pele do animal, ele cobre a vergonha do homem. Mais adiante, quando Israel é liberta
do Egito, nós começamos a perceber ali em Levíticos vários processos e procedimentos assim, rituais de sacrifício de animais. Nós temos ali o sacrifício dos cordeiros, o bode expiatório, em que os pecados da nação de Israel era transferido para aquele bode ou para aquele animal, e eles entendiam que o pecado, que a ira de Deus era aplacada naquele momento. Desde o Antigo Testamento, o Evangelho de Deus, o Cordeiro de Deus é anunciado. Nós temos em Isaías 53 também um texto muito conhecido de todos nós, em que Isaías relata com detalhes magníficos tudo aquilo que Jesus passou na cruz. Mas antes de darmos prosseguimento, eu preciso separar em 3 partes. E eu vou chamar, não de 3 pontos, mas de 3 capítulos. E o primeiro capítulo que nós vamos falar é sobre o dilema do pecado. Percebemos ali, um texto muito conhecido em Gênesis, que o homem, Adão e Eva, se rebelaram contra Deus. Mas eu quero que você abra sua Bíblia agora em Êxodo, no capítulo 34. Se você trouxe sua Bíblia, se prepare que hoje a gente vai dar uma passeada por ela. Se você a tem no aplicativo, também mantenha o seu aplicativo aberto, porque nós vamos ler hoje alguns textos da Bíblia. E eu quero pedir para que você preste bastante atenção, porque se você estiver conversando, saindo, indo beber água no banheiro, você vai perder o fio da meada de muita coisa que a gente vai estar tratando essa noite. Nós vamos mexer em terrenos pedregosos, que se você não prestar atenção, você talvez saia daqui um pouco confuso. Êxodo 34. A partir do versículo 6. Se você achou, diga amém. Se você ainda não achou, espera aí. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração. Talvez alguns de vocês já leram essa passagem antes. E nós temos muitas vezes uma mania de passar batido em algumas questões, ou apenas focar em certos pontos do texto. Mas se a gente separar esse texto em 2 partes, você irá perceber que há aí um grande paradoxo. Há um grande dilema, ou talvez o que muitos digam uma contradição. É anunciado aos 4 cantos que Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é compaixão. E de fato é. Deus nos amou de uma forma inexplicável naquela cruz. E aqui em Êxodo nós temos essa revelação, essa afirmação de que nós temos um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus paciente. Em outras versões diz tardio em irar-se, diante de toda
pecaminosidade, de toda a podridão da humanidade, do ser humano, Deus é tardio em irar-se, é paciente, é cheio de amor e de fidelidade, que perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Aqui ele não está trazendo 3 tipos de pecados, isso é apenas uma forma de enfatizar o peso do pecado. Mas logo em seguida, olha que coisa paradoxal, que coisa contraditória, e muitas pessoas que não creem nesse evangelho, eles tentam de toda forma trazer e levantar contradições na palavra de Deus, e talvez isso para alguns seja um prato cheio, para dizer, olha, está vendo como a Bíblia afirma uma coisa e logo em seguida ela se contradiz. Mas é aí que está o que da questão. É isso que a gente vai tratar essa noite. É isso que a gente vai entender. Como um Deus que é amor, mas que ao mesmo tempo é santidade, é justiça. Como Ele perdoa os pecados. Perdoa a maldade. E nessa primeira parte, versículos 6 e 7, nós temos essas características maravilhosas do nosso Deus. Mas existe um contudo nesse texto, que nos salta aos olhos e diz, não deixa de punir o pecado. Como Deus pode perdoar toda a humanidade pecadora e ao mesmo tempo não deixar passar impune o culpado? É necessário, irmão, entendermos o peso do pecado. É necessário entendermos a podridão dos nossos pecados, a podridão da raça humana, para que a gente possa entender a grandeza da graça de Deus. Infelizmente, na igreja contemporânea, esse tipo de pregação sobre pecado, arrependimento, sobre nova vida, sobre realmente entender quem nós éramos antes de Cristo, e que nós precisamos de uma mudança de vida, de uma mudança de mente, de uma mudança de percurso. Isso muitas vezes tem sido substituído por pregações em que diz que, os 3 princípios para conseguir a vitória. Deus é amor. Venha do jeito que você está. Nós precisamos resgatar para o centro de nossas igrejas, para o centro de nossos púlpitos, o verdadeiro evangelho que anuncia a necessidade de arrependimento. Eu tinha um conhecido, um brother, que ele uma vez chegou para mim e disse, Christian, cara, para mim só vale o que está escrito nos evangelhos. Eu disse, por quê? Ele disse, não, porque ali é o que está, as coisas que Jesus falou, e eu sigo a Jesus. E se você ler o Antigo Testamento, e até as outras partes lá, Apocalipse então, que eu não entendo nada, você vai ficar meio que confuso, e a gente vai começar a ter uma visão de um Deus irado, de um Deus que se ira com a humanidade. Eu não consigo enxergar um Deus assim, eu não consigo aceitar, entender. Eu digo, meu amigo, mas esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que se ira diante do pecado. Nós temos ali em Noé, em que a podridão, o pecado, a imoralidade cresceu de uma certa forma que Deus manifestou parte de sua ira.
mostrando que Ele é um Deus santo e que não aceita a iniquidade. E muitas vezes nós achamos que o Novo Testamento, ele rompe com esse atributo de Deus. Mas se você perceber que enquanto Jesus andou na terra, no seu ministério terreno, ele anunciava a todo instante: arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados, pois está chegando a hora. Arrependa-se dos seus pecados, pois eis que está chegando a hora da justiça de Deus. Em João 16, nos versículos 7 a 11, quando Jesus ele fala do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, o seu ministério principal, olha que coisa interessante. O ministério principal do Espírito Santo seria de convencer o mundo do seu pecado. Então, o primeiro ponto é entendermos que não há um justo sequer. Não houve, não há, nem haverá um justo sequer capaz de fazer um ato sacrificial ou um ato que reconcilie o ser humano com Deus. E quando eu digo não há ser humano, mas houve o próprio Deus encarnado que fez isso por nós. Eu quero lhe convidar a abrir também agora, como eu disse, vamos estar abrindo hoje a Bíblia um bocadinho. Em Romanos 3, apenas para enfatizar, eu preciso que para que você se vislumbre, entenda toda a magnitude da cruz de Cristo, do amor de Deus, eu preciso que primeiro você entenda quem é a humanidade, quem nós somos, antes, quem nós éramos antes da cruz de Cristo. Abra em Romanos 3. Vamos ler a partir do 23. Todos acharam? Amém? Romanos 3, 23 diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui diz todos, não alguns, muitos, milhares, mas todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos voltar agora para aquele texto que a gente leu em Êxodos. Aqui nós começamos a ter uma melhor revelação, um melhor entendimento do que parecia ser contraditório em Êxodos. E vem sendo construído ao longo de toda a palavra de Deus. Aqui nós temos a situação do homem que estava destituído da glória de Deus, portanto, inimigo de Deus, carente da glória de Deus. E ali nós temos em Êxodo que Deus é misericordioso, que Deus é paciente, como aqui a própria palavra em Romanos diz que ele, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados.
Êxodo diz que, na segunda parte, contudo, ele não deixa impune o culpado, porque a justiça de Deus, ela foi direcionada ao seu próprio Filho naquela cruz. Por Cristo nós somos justificados. Por Cristo, por meio de Cristo nós fomos lavados, perdoados, redimidos. Em Cristo nós temos a redenção. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler a partir do 18. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Abra sua Bíblia. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados do homem, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Olha que coisa interessante. Aqui está uma grande revelação e uma grande explicação de tudo que a gente vem falando até agora, sobre o dilema e o paradoxo da cruz. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Meus irmãos, talvez alguns de vocês já parou para pensar e refletir sobre isso, certo? Por que Deus não simplesmente, assim como Ele criou o mundo com a sua voz, por que Ele simplesmente não decidiu perdoar ou salvar a humanidade, sem necessariamente que Cristo viesse ao mundo e sofresse tudo o que sofreu na cruz? Eu quero trazer para vocês uma ilustração que talvez vá ajudar você a entender. Mas antes eu quero apenas te dizer que Deus, Ele não pode deixar de lado sua justiça para demonstrar amor. Ele não pode demonstrar amor sem a sua santidade. Os atributos de Deus, eles não operam de forma independente entre si. Eu não posso dizer nem que há convergência entre seus atributos, porque na verdade eles são indissociáveis, eles não se separam. Deus te ama, mas te ama com amor santo, com amor justo. Deus é amor, mas Ele é santo. E a santidade de Deus, ela não pode conviver com o pecado. A santidade de Deus, ela não pode deixar os pecados do mundo impune. A santidade de Deus não pode fechar os olhos para a iniquidade. Ele não poderia simplesmente decretar: vocês se rebelaram contra mim, contra o seu Criador, portanto, toda a criação sofre devido aos seus pecados, à sua iniquidade. Então, eu vou simplesmente decidir lhe perdoar. Trazendo um exemplo para os nossos dias atuais, vamos
imaginar que existe em nosso meio um serial killer. E esse serial killer, ele começa a matar várias crianças, centenas e milhares de crianças. E de repente, este serial killer, horrendo, sanguinário, monstruoso, é colocado perante um juiz. E diante deste juiz, o juiz olha para este criminoso e simplesmente diz: estás perdoado. A primeira coisa que vai passar pela sua cabeça ou pela cabeça de qualquer pessoa sã é que esse juiz é louco, é injusto, é imoral. Como é que um juiz se depara diante de uma pessoa tão horrenda, tão horrorosa, que matou tantas crianças inocentes e simplesmente decide que ele está perdoado e que ele pode seguir? Desse mesmo modo, a justiça de Deus, que não se desassocia dele, pois é parte de sua natureza, a sua santidade jamais poderia permitir que o pecado prosseguisse impune. Portanto, olha que coisa interessante. Desde a fundação, o Cordeiro de Deus foi morto por nós, em nosso lugar. Não foi um plano B de algo que deu errado. É algo que a gente jamais vai conseguir entender, talvez só o dia que chegarmos lá na glória e conversar com o papai. Talvez ele nos explique. Mas desde a fundação, o Cordeiro Santo de Deus havia sido imolado pelos nossos pecados. Está lá em Apocalipse, se eu não me engano, 8:13, alguma coisa assim. Depois o Rodriguinho confirma aí. Então, meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender acerca da realização do plano de Deus naquela cruz é que Ele, por te amar tanto, por me amar tanto, com um amor perfeito, santo e justo, Ele olhou para os meus pecados, Ele olhou para a raça humana e disse: eu não quero perdê-los pelo pecado, mas eu preciso providenciar a minha justiça. A justiça de Deus precisava ser saciada e realizada. E a partir daí, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, um só com o Pai, foi encarnado e desceu como homem. Porque veja bem, outra coisa que também não faria sentido era se outra coisa, outra natureza, ou um animal, a gente tem em Levíticos um animal simbolizando apenas, ou seja, nós sabemos que no Velho Testamento Deus ele estava apenas segurando a sua ira, Ele estava sendo tardio em irar-se com a humanidade, e o bode, os cordeiros, todos aqueles sacrifícios que eram realizados no Velho Testamento, simbolizavam apenas o que estava por vir. Então Jesus veio, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, porque era necessário que um homem cumprisse com a justiça de Deus.
mas somente o próprio Deus seria capaz de cumprir a sua lei. Quando Deus estipulou a sua lei, estabeleceu a lei dele no Velho Testamento, era para mostrar o quão incapazes nós seríamos de cumprir. Porque se nós tropeçarmos em apenas uma vírgula da lei de Deus, nós já seríamos condenados. E somente o próprio Deus, o próprio Filho encarnado, seria capaz de cumprir. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele se tornou maldição em nosso lugar. Como diz ali, acredito que é em Gálatas 3,13. Maldito aquele que morrer no madeiro. Porque a consequência da quebra da lei de Deus, dos princípios de Deus, era a morte, era a maldição. Então Jesus, ele se tornou pecado naquele madeiro, naquela cruz. Ele se tornou maldição em nosso lugar, para sofrer a ira de Deus. E meus irmãos, olha que coisa interessante. Quando a gente relata o trajeto de Jesus Cristo, né, durante a paixão de Cristo, o trajeto na Via Crucis, nós enfatizamos demais a parte do sofrimento físico de Jesus, que de fato era a pior morte que existia na época. A cruz, ela era reservada para os piores crimes daquela época. Os próprios romanos, naturalmente nascidos em Roma, não podiam ser crucificados. Vocês sabiam disso? De tão escandaloso era uma crucificação para uma pessoa. Era separado assim para ralé. E muitos teólogos, principalmente teólogos liberais, cristãos progressistas, eles enfatizam demais que Jesus, ele foi morto pelo sistema, ele foi morto por Roma, porque ele confrontou o sistema, e trazem Jesus como um ser revolucionário. E de fato, o diabo, Satanás, ele hoje não consegue mais trazer uma dúvida à humanidade de que Jesus existiu, pois a própria história, a própria ciência já aceita que Jesus de fato andou por esta terra. Então qual é a estratégia que o diabo encontra? Tirar a divindade de Cristo. Então, assim como em algumas religiões, a exemplo da religião islâmica, que retrata Jesus apenas como um profeta, o hinduísmo até fala de Jesus como um homem iluminado. Testemunha de Jeová, ela traz uma heresia tremenda, mas que eu não vou adentrar, porque a gente teria que passar aqui mais umas 2 horas falando, que é que Jesus era uma criação de Deus, era uma criatura, e não o próprio Deus, ou um com Deus. A gente enfatiza demais esse caminho de sofrimento físico humanizado que Jesus sofreu. E cara, isso já é o suficiente para a gente nos derramar em lágrimas. Quando a gente assiste aquele filme de Mel Gibson, que filme, meu irmão, a pessoa que assistir aquilo ali, não derramar uma gota de lágrima, eu não sei o que tem no coração. Você vê ali a carne de Jesus sendo rasgada, você vê os espinhos sendo colocados em sua cabeça. E de fato, a crucificação era algo horrenda. Mas deixa eu te trazer para o Getsemane. Agora nós vamos entrar no momento em que Jesus está se preparando para a crucificação. E quando Jesus, ele ora por 3 vezes, pedindo que Deus, se possível, afaste de mim esse cálice.
Muitas pessoas se confundem nesse momento, achando que Jesus ele estava temendo o que ele iria passar perante os romanos. Os chicotes, os pregos sendo encravados em seus pulsos, todo aquele sofrimento de ser pendurado no madeiro. Meu irmão, Jesus era Deus. Jesus é Deus. Por mais humano que ele fosse, ele era o próprio Deus. Existiram mártires que passaram por situações até piores. Foram comidos vivos por leões e eles eram mortos jubilando, cantando louvores. E porque o próprio Jesus, diante da crucificação, o qual ele já vinha anunciando e preparando seus discípulos, estaria nesse momento angustiado e chorando sangue, e suando sangue, e dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque o cálice que Jesus estava para tomar naquela cruz era o cálice da ira de Deus. Jesus, conhecendo o próprio Pai, vida íntima alinhada com o Pai, sabia o que lhe aguardava. A ira magnífica e tremenda de Deus estava para descer sobre o nosso Salvador. E naquela cruz, quando ele, já perto de entregar o seu espírito, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Oh meu Deus, por que me desamparaste? Mais uma vez o atributo de Deus é manifestado naquele momento. De um Deus santo, puro, perfeito, livre de pecado, isento de qualquer mancha. Naquele momento Jesus recebia o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a nação, o pecado de todo mundo. E naquele momento ele se fez pecado, ele se fez maldição. Deus virou as costas para Jesus. Esses dois momentos foram os momentos de maior sofrimento. Porque naquele momento, de fato, a ira de Deus moeu Jesus em nosso lugar. E quando eu perguntei para vocês essa noite, se de fato conhecemos a cruz de Cristo, se de fato a entendemos com grande profundidade, é porque eu quero lhe perguntar: o que este relato faz com teu coração? Em que o Rei da Glória, o Cordeiro Santo, justo, sem uma mancha sequer, um Deus perfeito que andou em meio à humanidade, manso, humilde, amoroso, tomou o seu lugar naquela cruz. E você talvez esteja pensando: nossa, que Deus maldoso, fazer isso com seu próprio filho. Mas foi por você, foi por mim, que o próprio Filho se entregou, para que a gente pudesse nos tornarmos amigos de Deus, reconciliados em Deus. Paul Washer, ele conta uma história que eu achei muito interessante, Rodrigo. Ele disse que o diabo chegou para Deus
e falou assim: Deus, quando a gente se rebelou contra Ti, e nós sabemos que o diabo e os anjos caídos são seres muito superiores a nós, em grandeza, em beleza, eles eram seres superiores. E quando eles se rebelaram contra Deus, Deus não prometeu o plano de salvação. Assim como nós pecamos contra Deus, Satanás e seus anjos caídos fizeram o mesmo, mas eles não têm uma segunda chance, um plano de salvação estabelecida pelo próprio Deus desde a fundação do mundo. E ele dizia: como que o Senhor pode olhar para Davi e dizer: eis um homem segundo o teu coração, um homem adúltero, perverso, que matou um jovem militar para poder ficar com a sua mulher? Como é que o Senhor olha para Abraão e diz: este é meu amigo, um homem que colocou a sua própria esposa, um mentiroso que colocou quase sua esposa em perigo, com as suas mentiras? Como é que você pode olhar para Christian com tanta impureza dentro do seu coração e dizer: eis meu filho amado? Como é que você pode olhar para Rodrigo, para Gilson e dizer que os pecados estão perdoados e são meus filhos amados? E Deus diz para Satanás: olhe para Jerusalém e veja quem está pregado naquela cruz, naquele madeiro, recebendo toda a minha justiça e a minha ira dos pecados destas pessoas. Será, irmão, que quando você escuta isso, você não treme nas bases, ou não gera um desconforto em seu coração, ou um temor perante esse Deus santo, que ama a humanidade, mas que é santo, que é justo? Será que isso não transforma o seu coração? Será que verdadeiramente, quando Jesus diz: se tu queres me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, será que você tem carregado a sua cruz? Não adianta, você não vai ouvir saindo daqui do púlpito, pelo menos enquanto Deus, com sua misericórdia, e os pastores, com seu entendimento, me permitirem pregar aqui em cima, vocês jamais vão ouvir que o evangelho, que o cristianismo é fácil. Não é amorzinho tutti-frutti. Jesus não era um revolucionário. Jesus não era um senhor carinhoso. Jesus era o próprio Deus, santo, imaculado, que veio cumprir um propósito naquela cruz. E o que Ele exige de nós é sim renúncia, arrependimento, entendimento de quão imundos e pecadores nós somos. E, meu irmão, isso não vai trazer algo ruim dentro do seu coração, se você está sofrendo. Muito pelo contrário, isso desperta em seu coração um nível de gratidão que somente o próprio Deus pode plantar dentro de ti. Uma gratidão sobrenatural. Quando entendemos que sem Ele nada somos, quando entendemos a maravilhosa graça de Deus manifestada naquela cruz, isso traz para dentro de nós um anseio de agradar esse Deus maravilhoso e perfeito. Nós precisamos nos debruçar no pleno entendimento e no pleno conhecimento de Deus. Não basta apenas anunciar que amamos a Deus, se não o conhecemos verdadeiramente através da sua santa palavra.
a gente banaliza demais o termo amor. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, a gente só ama a quem a gente conhece. Posso estar parecendo polêmico agora com essa afirmação. Porque nós somos chamados para amar as nações, os povos distantes, amar Israel, que a gente nunca viu, aquela pessoa a gente tem que amar. De fato, a gente tem que trazer a expressão do amor de Deus para essas pessoas. Mas a gente só ama de uma forma intensa quando a gente conhece. Então, se a gente tem a obrigação de amar a Deus acima de todas as coisas, isso só será possível o conhecendo verdadeiramente. Quantos aqui são pais? Pai, o homem masculino. Tem ali um, que mais? E eu só. É culto jovem, né? Mas em breve teremos mais alguns pais aqui no nosso meio. Temos algumas pessoas para casar, né? Vamos saber quando é que vem aí novos herdeiros no nosso meio. Mas, meu irmão, o pai, olha que coisa interessante. Eu não sei se foi assim, como é teu nome? Ivan? Comigo foi assim. Minha esposa, ela engravidou. E, claro, quando ela engravidou, eu fiquei super feliz. E já declarava e sentia um amor por Letícia dentro do ventre da minha esposa. Mas a minha esposa estava radiante, aquele negócio, a mulher ela já tem o ser dentro de si, e ela já conhece o ser que ela está gerando dentro do seu ventre, então aquele amor ele já vai aflorando desde a concepção, né? Desde que ela percebe que tem um ser vivo dentro de si. Mas o homem, pelo menos foi assim comigo, Ivan, a gente desperta para um amor incondicional com os nossos filhos a partir do momento que a gente pega o nosso filho nas mãos. E a gente conhece a criança. Por mais que eu já estava empolgado, animado com a notícia de ser pai, somente quando eu conheci a minha filha, o amor foi sendo manifestado de uma forma que eu jamais tinha sentido antes. Eu não sabia, quando ela estava dentro da barriga da minha esposa, que eu iria amá-la tanto, ao ponto que eu amo hoje. Hoje eu amo muito mais a minha filha do que quando ela estava dentro do ventre da minha esposa, porque eu a conheço, eu convivo com ela dia após dia, eu vou vendo os seus avanços, suas vitórias, suas lutas, choro com ela, me alegro com ela. Como a gente pode dizer que ama a Deus se a gente não o conhece de fato, se debruçando na sua santa palavra, orando, tendo comunhão com Deus? E é isso que Jesus nos chama essa noite para fazer. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se de quem tu és, arrependa-se de quem você, dos seus atos do passado. Abra o seu coração para mim, tome a sua cruz e siga-me. E sabemos que aquele sacrifício foi aceito pelo Deus Todo-Poderoso, pois assim como cantamos por diversas vezes, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E assim como fomos crucificados com Ele na cruz, também fomos ressuscitados com Ele para uma nova vida, e uma vida santa, reta, uma vida totalmente dependente de Deus. Sabendo que vamos cair, vamos pecar, enquanto estivermos andando neste mundo, mas sabemos que há um justificador dos nossos pecados, e que não precisará ter mais ninguém, pois aguardamos ansiosamente o dia em que viveremos por toda a eternidade com o nosso Deus. Que Deus te abençoe essa noite, meu irmão. Quero convidar você a fechar seus olhos, convidar a banda aqui à frente. Berg, abre os instrumentos, por favor, e as vozes. Quero convidar você, meu irmão. Nós já estamos encerrando, talvez eu passei um pouquinho do tempo, mas eu quero lhe convidar a fechar seus olhos nesse momento
e analisar a sua vida. Talvez você já ouviu essa mensagem tantas vezes, de que Jesus morreu por você naquela cruz, de que Deus te amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você já ouviu isso milhares e milhares de vezes, mas até hoje não entendeu de forma profunda quão grande obra Jesus realizou naquela cruz por ti, tomando sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, se tornando pecado em nosso lugar, recebendo a ira implacável de Deus, para que hoje nós pudéssemos dizer que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, e hoje não encontra-se mais nenhuma culpa em nós. De fato fomos perdoados, de fato fomos lavados. Mas se somos perdoados, se somos lavados, se viveremos eternamente com Deus, é porque um Deus santo, justo, o Cordeiro Santo de Deus veio ao mundo morrer em nosso lugar. Quando Jesus andou em nosso meio, Ele fez muitos milagres. E muitas vezes a gente foca demais nos milagres, como fazer o cego enxergar, fazer o surdo ouvir, tirar a lepra, tirar os demônios, fazer o paralítico andar. Mas tudo isso era apenas uma prévia do que Ele iria fazer naquela cruz. E naquela cruz foi realizado o maior dos maiores dos milagres, pois naquela cruz o nosso espírito foi curado, a nossa cegueira espiritual foi curada, os nossos ouvidos espirituais foram abertos, as nossas pernas deficientes e aleijadas foram reconstruídas, para que pudéssemos andar em retidão diante do caminho reto, estreito, anunciando a boa, perfeita e agradável de Deus, anunciando as boas novas por todo o mundo. Naquela cruz, antes mortos em nossos pecados, já cheirando mal pela podridão da morte que já vivíamos há muitos séculos, anos, naquela cruz nós fomos ressuscitados. Aguardamos ansiosamente, Senhor, a Tua volta. Saiba, meu irmão, que agora é o momento de você verdadeiramente viver em honra da cruz. Agora é o momento. Jesus já veio. Jesus já rasgou o véu que nos separava de Deus. Mas a segunda vinda de Jesus será para trazer a sua justiça. E ai daquele que não tiver entregue seu coração a tempo, pois ali não haverá segunda chance.